Fala mulherada, aqui é a Angélica, eu sou aqui do Versão Mais Leve e eu e a Rê, a gente tem esse canal aqui no YouTube e também lá no nosso Instagram a gente posta conteúdos pra vocês. Inclusive, toda segunda e quarta às 18 horas tem um treinão, que você tá super convidada. E antes de qualquer coisa, eu quero que você curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? E hoje a gente vai falar sobre como ter um treino mais eficiente treinando em casa, né? O treino dentro de casa, ele pode sim ser muito eficiente e hoje eu vou estar conversando com vocês sobre isso. Então, como que um exercício físico feito em casa, ele pode ter um resultado bom, um resultado eficiente, seja ele emagrecimento, seja ele ganho de massa muscular. Primeira coisa que você precisa fazer é entender como é que está a intensidade desse treino. Você tem que saber a intensidade, saber dosar essa intensidade de treino. Ela não pode nem estar muito alta e nem muito baixa, porque muito alta você não vai conseguir o resultado que você quer e muito baixa você também não vai conseguir o resultado que você quer. E outra coisa importante é você fazer as adaptações corretas, né? Porque às vezes a gente começa a treinar aí e a gente não sabe quais são as adaptações para um iniciante, para um intermediário, para um avançado e vai logo direto fazer talvez do intermediário aí e você é um iniciante. Então, como que eu sei identificar em qual nível que eu estou? Então, isso é uma coisa muito importante pra gente que está treinando em casa. A gente precisa identificar essas duas coisas. E sabe por quê que muitas vezes você não tem resultado treinando em casa? Porque dentro de casa a gente tem distrações, sejam elas aparelhos eletrônicos, celulares, redes sociais, nos distrai muito. Filhos, né? Se você treina em casa, provavelmente os seus filhos estão aí ao seu redor e isso pode te distrair, isso pode tirar a sua concentração durante o treino, fazendo com que você não treine na intensidade correta, que você não faça a adaptação correta de exercício para você. Então, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é tirar todas essas distrações aí do seu caminho, né? Então, como que eu faço para tirar essas distrações? Primeira coisa que você precisa é determinar um horário de treino. Você tem que ter um horário que você vai treinar. Então, se você tem filho, por exemplo, e você sabe que seu filho acorda, vamos supor, às 10 horas da manhã, tenta treinar antes dele acordar, né? Já que ele é uma distração para você, já que ele exige muito da sua atenção, então treine antes dele acordar, antes do horário de almoço, né? Porque se você é dona de casa, você precisa fazer o almoço, então você treina antes desse horário para que você consiga fazer todo o seu serviço aí. Ah, mas Angélica, eu trabalho fora, como é que eu faço? Determina se você precisa treinar antes ou se você precisa treinar após o seu serviço. Outra coisa importante para você mensurar também é como que você está de cansaço. Isso é muito importante, porque o seu cansaço da manhã, quando você acorda, é e o seu cansaço no final do dia é outro cansaço, é outra coisa completamente diferente. E aonde que o seu rendimento vai estar melhor? De manhã ou no final do dia? Depende. Cada pessoa tem um melhor rendimento em determinado horário. Tem pessoas que preferem treinar de manhã, tem pessoas que preferem treinar à noite. Então, isso vai depender de você. Igual a gente sempre fala, você precisa conhecer e entender o seu corpo. Que a partir do momento que você entende, compreende como ele funciona, qual é o melhor horário que é pra você treinar, então esse treino ele vai fluir, esse treino ele vai trazer os resultados que você quer, que você deseja. E por que a intensidade certa e a adaptação correta do exercício ela é importante, né? Pra gente melhorar os nossos resultados de treino. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente não quer se lesionar, a gente quer cuidar do nosso corpo, a gente quer cuidar da nossa saúde. Então, a intensidade e a adaptação correta, uma das primeiras coisas que ela tá ligada é em questão da lesão. Então, se você é do nível iniciante e vai fazer um exercício mais avançado,
o risco de lesão é mais alto. Então, por isso que a gente tem que identificar qual nível que eu sou. Então, como é que eu sei que eu sou iniciante? Você está sedentária há mais de 6 meses? Você já treinou antes, mas você não treina faz uns 6 meses pelo menos? Então, você é iniciante. Ah, Angélica, eu já treino, eu já faz de 6 meses, faz mais de 6 meses mais ou menos que eu estou treinando. Então você já está no nível intermediário. Angélica, já faz mais do que isso, já faz 1 ano que eu tô treinando. Então tem alguns movimentos que você já vai ser do nível avançado. Então o tempo de treino é uma das coisas que a gente consegue determinar qual que é o seu nível. Mas uma coisa importante também da gente entender e da gente pensar é como que tá sendo essa intensidade de exercício. Então, se você treina, por exemplo, há 1 ano, mas a intensidade do seu exercício tá em 2, 3, provavelmente se eu colocar um treino mais avançado para você e pedir para você chegar numa intensidade 7, você não vai aguentar. Então, se você treinou errado todo esse tempo antes, você provavelmente vai ter que começar do nível iniciante. E isso é muito importante de vocês entenderem, justamente por conta de lesões, né? Porque a gente está promovendo saúde, a gente está promovendo um bem-estar, uma qualidade de vida. E não que vocês fiquem paradas ou não treinem, ou então, tipo assim, comecei, sou iniciante, mas eu quero fazer um nível avançado. Aí você vai lá, treina no nível avançado, consegue fazer todos os movimentos, mas no outro dia você não anda. Fala pra mim, que benefício que tem isso? Isso não tem benefício, isso não vai gerar resultado para você, isso vai gerar um estresse para você, isso vai fazer com que você desestimule e provavelmente que você desista. Fala pra mim, muitas pessoas já desistiram de fazer exercício físico justamente por isso, porque elas foram em uma academia ou então foram seguir uma planilha de treino em casa, fizeram uma intensidade muito maior do que o que elas conseguem, no outro dia elas estavam se sentindo muito mal, com muita dor. E quem é iniciante não consegue identificar, ainda não tem aquela sensação de, nossa, isso daqui é uma dor muscular, que a gente fala que é a dor do bem. Porque assim, se você tá começando e você já começa no regaço, você vai ficar com uma dor muito intensa e realmente é desconfortável a dor muscular. Porém, se você vai gradativamente, você sim vai ter dor muscular, mas ela não vai ter uma intensidade tão alta, uma dor que te limite a fazer as coisas, né? Porque isso não é saúde, isso não é benéfico para você. Igual eu falei antes, isso só vai te frustrar e talvez vá fazer com que você desista de fazer uma atividade, um exercício físico. Se você estiver fazendo os exercícios na intensidade correta, com certeza os seus resultados vão ser mais rápidos. Mas como que eu sei qual é a intensidade correta? A gente sempre fala aqui sobre a escala de Borg, né? Então você tem que determinar de 0 a 10 quanto eu estou de cansaço durante esse exercício. Lembra que eu falei para você de 0 a 10 qual é o seu cansaço de manhã e qual é o seu cansaço à noite, para você mensurar. Mas agora é um cansaço diferente. A gente vai ter que mensurar durante o exercício físico. Então, por exemplo, eu fiz uma sequência de agachamento agora. Qual que é o meu cansaço? Quando eu iniciei esse agachamento e agora que eu finalizei esse agachamento? Ah, eu tô num cansaço de 4. Ótimo, 4 dá pra gente melhorar. Vamos tentar chegar a 7. Vou lá, faço mais agachamentos. Nossa, agora eu já tô em 6. Então tá melhorando. Então você tem que ter essa noção de intensidade do seu treino, sempre chegando em 7, no máximo 8, porque é o que a gente fala. Treino bom é aquele treino que você consegue terminar. Treino bom não é aquele treino que você sai pingando, mas você só faz metade do treino. Não, treino bom é aquele que você consegue terminar. Entendam isso. Então, por isso que é importante vocês terem essa intensidade, saber mensurar. Sempre se pergunte, nossa, nessa sequência de exercício aqui, normalmente no versão mais leve a gente passa lá 4 exercícios para vocês fazerem, sempre da forma de iniciante e intermediário. Então, desses 4 exercícios aqui,
como é que vai estar para mim? Como é que vai ser o meu nível de cansaço? E sempre vão mensurando de 0 a 10. Tentem chegar no 7, no máximo 8 ali, tá? Se vocês estiverem fazendo esses exercícios na intensidade correta, com certeza os resultados de vocês vão vir mais rápidos, porque vocês vão perceber a melhora dos movimentos. Então, se você é iniciante, você começou a fazer exercício aqui no versão mais leve hoje, como é que eu sei qual adaptação que eu vou fazer, né? Então você vai começar com a adaptação do iniciante, a gente passa várias adaptações, mas você tá treinando com a gente já faz um mês, já faz 4 semanas aí que você tá treinando junto com a gente. E agora o treino de iniciante tá fácil para você. O que eu faço? Você pega e aumenta o nível. Então, esse exercício, por exemplo, vou dar o exemplo do agachamento. O agachamento você fazia com uma amplitude menor, você descia menos no agachamento. Mas agora, depois de 4 semanas, você consegue fazer uma amplitude maior, que é um nível já mais avançado, mantendo sempre a postura. E o seu nível de cansaço fica entre 7 lá, entre 6, 7 de cansaço. Maravilhoso, porém, em um exercício de burpee, eu não consigo fazer do nível intermediário, eu preciso fazer do nível iniciante. Ótimo, não tem problema você intercalar um exercício você faz do nível iniciante, um exercício você faz do nível intermediário. O que vai contar? Você entender o seu corpo e conhecer, saber aonde ele pode chegar e quais movimentos você consegue fazer. Então, isso que vai determinar a intensidade do seu treino. Não é porque você tá no nível intermediário que você tem que fazer todos os movimentos intermediários. Sim, tem alguns movimentos que são mais complexos e você pode fazer ele no nível iniciante desde que você esteja na intensidade correta, desde que você esteja entre 6, 7 e 8 ali, ok? Para vocês entenderem melhor como isso funciona, as meninas do versão mais leve 2.0, elas já têm essa consciência de se adaptar, de adaptar o seu treino. Então, às vezes, elas mandam mensagem pra gente no WhatsApp. Angélica, esse exercício eu consegui fazer na intensidade... esse exercício eu consegui fazer no nível de intermediário, mas o outro exercício eu precisei fazer ele adaptado, tudo bem? Tudo bem, porque você se conhece, você consegue fazer um exercício iniciante, um exercício intermediário. Maravilha! Faça então o exercício da forma intermediária que você consegue fazer e isso você vai estar elevando o seu condicionamento físico. E aos poucos, aquele exercício que você estava fazendo de forma iniciante, de forma adaptada, você vai conseguir fazer ele de uma forma mais avançada. E é tudo um processo. Lembra, quando você não nasceu sabendo correr, você não nasceu sabendo falar e foi tudo um processo aos poucos. E no exercício físico é a mesma coisa. Se você faz muito tempo que você não faz exercício físico, que você é iniciante, como é que você quer hoje sair do ponto zero, sair do ponto A para ir lá para o ponto C, sem passar pelo ponto B? Então, não tem como, é tudo um processo, é uma escadinha. Outro exemplo de que você treinar em casa pode ter resultado foi o meu. Nessa quarentena, eu consegui manter o meu condicionamento físico somente com treinos em casa, que é tão eficiente. E agora pensa, gente, se vocês não conseguem, como que uma pessoa quer treinar em uma academia, em alguma coisa, colocar peso, né? Se ela não consegue sustentar o peso do próprio corpo, né? Então, às vezes as pessoas vêm e falam assim, nossa, mas será que treinar em casa realmente dá resultado? Tá, faz um exercício somente com o peso do seu corpo. Ele é bem intenso, Agora, tem pessoas que preferem ir para uma academia, colocar carga, mas não faz a amplitude correta. Você não vai ter resultado. A gente tem que ter amplitude de movimento, a gente tem que fazer o movimento de forma correta. É isso que vai contar o resultado e não a quantidade de carga que você coloca. Sem contar que se você não consegue fazer movimentos com o seu próprio corpo, como é que você vai conseguir colocar uma carga extra
para estar fazendo esse movimento. Então não faz sentido. Você precisa primeiro conseguir sustentar o seu peso corporal, para que depois você acrescente uma carga extra aí aos seus exercícios físicos. Então, treino em casa com o peso do próprio corpo dá muito resultado, muito mais do que se você treinar em uma academia fazendo uma amplitude errada. Outra coisa que entra naquilo que eu falei já sobre os filhos. Algumas pessoas falam assim, nossa, mas eu não consigo treinar em casa por causa dos meus filhos, como é que eu faço? E eu não treino em outro lugar, o único momento que dá para eu treinar é dentro de casa. Programa o horário de acordo com o cronograma dos seus filhos. Então, se você sabe, igual eu dei o exemplo anterior, se você sabe que os seus filhos acordam às 10 horas da manhã, pega e treina antes desse horário, né? Se planeja, ou então seus filhos vão dormir cedo e você prefere treinar à noite. Lembra que a gente precisa sempre entender o nosso corpo. Qual é o melhor horário pra gente treinar? Qual é o horário que a gente se sente melhor treinando? Tem pessoas que se sentem melhor de manhã, tem pessoas que se sentem melhor à noite. Então, se seu filho dorme cedo, dorme umas 7 horas da noite, 8 horas da noite, você consegue treinar depois disso, então treine depois disso, faça treinos onde ele não vai tirar a sua atenção. Porque a hora do seu treino, você precisa estar totalmente focado naquilo que você está fazendo, para justamente ter um movimento correto e evitar lesões, para você chegar na intensidade correta do seu exercício e conseguir ter resultado. Porque se você tiver distrações, você não vai ter resultado, seja treinando em casa ou seja treinando na academia. Igual aquelas pessoas que vão na academia e ficam com o celular na mão, mexendo o tempo todo. É muito difícil você ter um resultado se você tá com distração, se você tá distraindo. Você escutar uma música é uma coisa, agora você ficar o tempo todo com o celular aqui na sua cara é outra coisa completamente diferente. Então, isso é uma distração. Isso tá atrapalhando o seu emagrecimento, o seu rendimento no treino. Uma outra coisa que as pessoas ficam pensando sobre treinar em casa é: nossa, mas eu não sei se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado. Primeira coisa, você tem que entender qual nível que você tá. Lembra do que eu falei? Do iniciante, intermediário e avançado? Iniciante, se você nunca praticou exercício físico ou se faz 6 meses mais ou menos que você começou a praticar exercício físico, é o nível iniciante. Nível intermediário, já faz um pouco mais de 6 meses que você pratica alguma atividade física. Nível avançado, já faz mais de 1 ano que você está fazendo exercício físico. E como que eu sei se eu estou fazendo certo ou errado? A primeira coisa é que a gente sempre está mostrando os movimentos corretos para vocês estarem fazendo, tá? E outra coisa que vocês precisam ficar atenta é nas dores. Dor muscular é uma coisa, dor articular é outra coisa diferente. Mas, Angélica, o que é articular, o que é muscular? Muscular, ó, essa bisnaguinha aqui, ó, isso daqui é dor muscular. Então, se você fez um exercício físico e sentiu dor, por exemplo, aqui, eu tô dando o exemplo do bíceps, mas tem no nosso corpo inteiro, pode ser no peitoral, pode ser na coxa, isso daqui é dor muscular. Isso significa que o seu movimento está correto, porque você tá atingindo a musculatura. Ah, Angélica, mas eu não senti dor nenhuma, então eu tô fazendo errado? Não! Quando o seu corpo já adaptou ao exercício físico, normalmente você já não vai mais sentir tanta dor muscular igual você sentia antes, ok? E como é uma dor articular? O que são as articulações? É tudo que move, tá? Então, esse movimento do punho aqui é uma articulação, movimento do cotovelo aqui é uma articulação. Então, todas essas articulações, se você sentir dor nessas regiões, em região de joelho, de ombro, provavelmente você tá fazendo o movimento errado e é melhor você se atentar. Será que você tá fazendo no seu nível? Será que você tá no nível correto para você? Será que você não tá fazendo uma intensidade maior do que você deveria? Além de prestar atenção
nas correções durante as aulas que a gente faz, né? Durante os movimentos que a gente mostra para vocês. E sempre que vocês tiverem dúvida, eu e a Rê, a gente sempre fala, pode mandar pra gente, pode mandar, pode perguntar. Inclusive a gente tem um grupo lá no WhatsApp que você pode estar participando e a gente tá tirando as dúvidas de vocês. Então, Angélica, eu tenho dúvida se eu tô fazendo o afundo do jeito correto. Manda lá no grupo, manda no nosso Instagram, que a gente sempre visualiza e responde e corrige, tá bom? Então, fica atento a essas dores articulares, ok? Dor muscular, normal. Dor articular, não é normal. Então, relembrando para vocês como que é o jeito errado. Como que você não vai ter resultado treinando em casa? Primeira coisa, você não saber qual é o seu nível, não saber identificar que nível você está. E segunda coisa, não fazer na intensidade correta. No caso, igual eu dei o exemplo antes, você começa o treino no gás. Começa lá no gás, mas você não chega nem na metade do treino. Você acha que esse treino vai dar resultado? O que você acha? Provavelmente não. Então, saiba entender a intensidade aí desse treino e você precisa dividir a intensidade entre o treino inteiro. Por isso que a gente pede para vocês, fique sempre entre de 6 a 8 nessa intensidade aí, ok? E outra coisa, se você é iniciante, não tem o porquê você começar no gás. Lembra que eu falei que se você começar no gás hoje, amanhã provavelmente você vai estar com muita dor muscular. E isso não vai te motivar, isso vai só te desmotivar. E isso vai fazer com que você não alcance o seu resultado. Então começa devagar. Lembra sempre que a gente não começou, a gente não nasceu sabendo falar, a gente não nasceu sabendo andar. Então foi tudo um processo. No exercício físico é a mesma coisa. Você começa um bebê, para depois você chegar lá na fase adulta. Então, é um passo de cada vez, é um passinho de cada vez. E o jeito certo de você treinar em casa é você saber dosar essa intensidade, é você saber quais são os exercícios corretos para você. Lembra que você precisa conhecer o seu corpo, tá? Então, se tem um exercício, igual eu dei o exemplo anterior, o burpee, por exemplo, que é um exercício mais intenso e você não consegue fazer ele da forma normal, faça da forma adaptada. Mas o agachamento você consegue fazer com uma amplitude maior, consigo fazer sem adaptação. Maravilha, não tem problema. Se na sequência de exercício um dos movimentos você consegue fazer ele normal, ou um dos movimentos você precisa fazer ele adaptado, o que importa é você terminar esse treino, ok? Então agora eu vou dar o passo a passo para você saber, para você conseguir ter os resultados em casa. Primeira coisa, identifique qual nível você está. Segunda coisa, veja os exercícios e teste eles antes de começar o treino. Veja se você realmente precisa fazer da forma adaptada ou se dá para você fazer da forma avançada, ok? Então, testa os movimentos, faça os movimentos e veja. Mas durante o treino eu não consegui continuar da forma avançada. Não tem problema, vai para a forma adaptada, mas o importante é você finalizar esse treino. Terceira coisa, respeite sempre os limites do seu corpo. Então sempre, em todo movimento que você estiver fazendo, em toda sequência de exercícios que você estiver fazendo, se pergunta como que tá de cansaço, de 0 a 10. Nossa, já tô chegando no 10. Então, peraí, o que eu posso fazer? Ou eu diminuo um pouco a intensidade, né? Ou eu faço um pouco mais devagar, ou então eu mudo o nível, eu vou pro nível iniciante, tá? Então, sempre vai mensurando aí. Sempre se pergunte, de 0 a 10, como que eu estou? E o quarto e último passo é, se você perceber que tá fácil, então significa que tá na hora de você evoluir. Não tenha medo. Lembra, o bebê, quando ele nasce, ele não tem medo quando ele já tá numa fase mais avançada, ele não tem medo de levantar
e cair. Ele não tem medo, ele levanta, cai, mas aí ele vai lá e levanta de novo. E você tem que ser a mesma coisa. Se você tá sentindo que tá fácil aquele nível de exercício, tá na hora de você evoluir. Então dá um passinho a mais. E depois você vai dando outro e vai dando outro, que daí você vai perceber que o seu nível melhorou, o seu treino em casa está tendo resultado e também que você conseguiu chegar no seu objetivo, você conseguiu emagrecer. Meninas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais assuntos como esse, manda aqui, coloca aqui nos comentários pra gente. A gente fica muito feliz em estar gravando essas aulas, esses vídeos pra vocês, para que vocês tenham mais conhecimento e entendam melhor como que o exercício físico ajuda vocês no processo de emagrecimento. Beijo e até mais!